Olá, meus consagrados! Estamos mais uma vez aqui para um bate-papo e hoje nós temos uma convidada de peso. Eu sou suspeito porque, além de convidada, é minha amiga, minha grande amiga. Fazer um spoiler, né, um pouquinho sobre a vida dela. Vamos falar hoje com uma mulher de fé. Já foi integrante do Ministério de Música, chamado Bem-Aventurada. Hoje ela serve na comunidade Sagrado Coração de Maria, algumas outras também ajudando, inclusive aqui na São João Batista. Mãe do Joãozinho, esposa do João Vilas Boas e advogada. Vamos conhecer um pouquinho da caminhada da Tusa. Então, Tusa, muito bem-vinda ao nosso podcast Sagrado Flow. Muito obrigada por esse convite, meu amigo. Olha, gente, preciso dizer, não é só meu amigo, não, é meu padrinho de casamento. Verdade. Ele esqueceu desse item, mas eu não esqueço, não. Verdade, importante. É meu amigo, obrigada por esse convite, estou muito honrada. A nossa paróquia é uma paróquia que está no meu coração, estou nela desde quando era ainda de Laranjeiras, né? Nossa comunidade, eu cheguei aqui na comunidade do Sagrado Coração de Maria com 12 anos. Então, estar participando desse projeto é uma bênção para mim, uma grande honra. Muito obrigada por esse convite. Estamos muito felizes de ter você conosco hoje aqui, né? Vamos falar um pouquinho da Tusa hoje, para você que não conhece, né? A Tusa como serva na comunidade, no dia a dia, né? A Tusa como mãe e esposa na sua casa. A Tusa como advogada. Para você que não conhecia, não sabia dessa informação, sim, nós temos uma advogada, né? Precisou de advogada, @Tusa Machado. Você vai fazer Propaganda. E aí, então, indo para... Vamos falar um pouquinho do servir primeiro, né? Como que começou a sua história na igreja e aí você migrando para a música? André, então, quando eu comecei a servir mesmo na comunidade católica, em Jardim Camburi, porque eu morava com minha madrinha, e ela é uma grande influência na minha caminhada, foi quem me ensinou a rezar o terço. E aí participei da comunidade lá da paróquia, lá de Jardim Camburi, Sagrada Família. E logo depois eu vim para Barcelona, voltando a morar com a minha mãe, aqui também, sob a influência dos meus tios. Eu achei, então, a comunidade Sagrado Coração de Maria e lá comecei a participar. E o meu primeiro servir, pasme, foi angariando jovens para o nosso grupo de jovens. Na época a gente estava fundando, grupo de adolescentes. Então juntou aí, mandar um beijo para o meu irmão querido Gabriel, Leonardo, esse enjoança da minha vida, que eu te amo, até hoje nós estamos juntos aí, meu amigo, irmão. E nós juntamos lá e fomos de porta em porta convidando os adolescentes do grupo de jovens. Foi assim que eu comecei a servir aqui em Barcelona, na comunidade Sagrado Coração de Maria. E lá no grupo de jovens, tinha uma escassez de músicos, né? Naquela fase a gente ainda não entendia muito bem. E os jovens, então, a gente começou um a aprender a tocar violão, outro a tocar bateria. E eu me identifiquei com o canto. Mas ainda não identificado como cantora. Me identificava com canto, mas não como cantora. Porque, a bem da verdade, a gente coloca tantas serviços de Deus que às vezes a gente não conhece, não consegue se reconhecer nesse papel. Sim. Hoje eu penso muito diferente disso. Eu acho que quanto mais nós pudermos motivar os nossos jovens e adolescentes a entenderem seu dom e colocar em prática na comunidade, acho que isso fomenta, inclusive, a parte cultural e artística da igreja. Porque eu também sou produtora cultural, né? Verdade. Eu acho que isso tudo fomenta muito dentro da igreja e a arte, além de inspirar a cura, é um grande instrumento de cura na nossa vida, na igreja, na comunidade. Então, aquela jovem lá de 13, 14 anos, ainda não entendia muito bem que cantava, e aí começou a cantar, e foi assim que eu entrei para o Ministério de Música. Primeiro um grupo de oração, Verdade que Liberta, um beijo também para os meus irmãos lá do grupo de oração, também no grupo de jovens, e logo depois essa família bem-aventurada, que eu não fiz parte não, eu ainda faço parte, porque a gente nunca deixa de ser existe, né? Aos meus irmãos bem-aventurados, a gente não deixa de ser. O Ministério, óbvio, não está ativo, mas a gente continua junto. E aí teve uma gravação de um CD, não foi? Uma edição especial. Foi 10 anos? Foi de 10 anos. O Bem-aventurado, na verdade, ele, além de fazer muito parte da minha história, dos meus amigos, meus irmãos, foi um ministério que a gente teve a oportunidade de mudar o estado todo do Espírito Santo. De norte a sul. Eu tenho muito orgulho, porque até hoje a gente encontra pessoas aí de norte a sul, do estado do Espírito Santo, inclusive
divisa do Espírito Santo, nós vamos para Minas já, em vários encontros, participamos de muitos retiros, principalmente os de carnaval. Os irmãos aí dos retiros de carnaval, nós éramos os que batiam cartão em todos, cantamos várias vezes no Vinde Verde, que é um retiro que a gente tem eu tenho um amor muito grande, é um retiro muito legal. E nós participamos. Então, o Bem-aventurada tinha essa história, nós éramos um ministério muito grande, muitos componentes, porque tínhamos também, voltando para essa coisa da arte, a gente tinha dança, a gente tinha música, tinha percussão, era um ministério muito, que fomentava muito cultura. Bem formado, né? Muito Várias artes, não apenas música, né? Era bem estruturado, a gente tentava unir essa coisa da arte, da dança, da música. Era uma coisa bem inovadora para a época, né? Eram poucas bandas católicas que faziam isso. Mas foi uma época de ouro, assim, da igreja, porque eu lembro de várias bandas, o Santuário, Boa Nova, Bom Pastor, que foram todos, assim, Querubins, que são todos irmãos, que a gente convive até hoje, mas que foi uma época de ouro mesmo para a igreja católica, né? Essas bandas, hoje a gente se reunia ali nos encontros de Ministério de Música, nos próprios retiros. E aí, para selar essa caminhada toda, faltava um CD, né, André? Sim. Todo mundo falava, todo lugar que a gente ia cantar, o pessoal falava, onde tem o seu CD? Eu quero comprar um CD da banda para ajudar. Aí a gente fez essa loucura, né? Tirou dinheiro de onde não tinha, vendeu rifa, contou com o apoio dos irmãos da comunidade, que fizemos uma pré-venda antes de lançar, as pessoas compraram, acreditou no projeto. Inclusive, nosso produtor, ele já não está entre nós, ele faleceu, era uma pessoa muito querida, mas abraçou o nosso projeto também. E aí lançamos o CD, fizemos um show de lançamento lá na comunidade, Sim. foi lindo, a comunidade toda envolvida, foi muito legal, é um sonho, né? Eu participei, viu, dessa gravação. Foi muito lindo. E eu tava até ouvindo as músicas esses dias, mostrando pro meu filho, né, que ele não conhecia. Tu já falou do Vinde Verde, para você que não faz parte da Arquidiocese de Vitória, Vinde Verde é o nosso carnaval fora de época, né? Então, segundo todos os estados, né, a Igreja Católica tem o seu carnaval fora de época, aqui o nosso chama-se Vinde Verde, né? Então, como ela falou, ela participou várias vezes com a Bem-aventurada, né? Sim. Tocando, cantando, ministrando músicas, né, nesse carnaval fora de época. E aí, falando da música, você falou aí do dom, do talento, o que você acha que fala mais forte, né, quando a gente fala de música? É mais missão ou é mais talento? Eu acho que são os dois, sabe, André? Porque a música, é óbvio que estudar, aprender técnicas, desenvolver, e eu acho que enquanto igreja a gente precisa, é uma responsabilidade. Se você vai levar o nome de Jesus, você tem que ter um mínimo de consciência musical, de notas, de tons, de afinação. É óbvio que eu preciso muito estudar e preciso melhorar cada dia mais, mas um pouquinho de noção você tem que ter. Mas, acima disso tudo, você tem que ter espiritualidade. E eu acho que a espiritualidade passa pela missão. E quando eu falo de espiritualidade e missão, é de abertura para algo maior te conduzir, que é Deus e o Espírito Santo. Porque não adianta, eu posso ser, assim, uma grande cantora, ser a que tenha melhores técnicas, que alcança as maiores notas, os melismas, estudar nas melhores... Mas se eu não tenho espiritualidade... eu posso até emocionar, mas tocar, curar em nome de Jesus, por meio do Espírito Santo, acho que eu não alcanço. Não atinge. Não consigo. Então, acho que a técnica ela é extremamente importante, mas, acima de tudo, é entender que a gente é só um canal para algo muito maior que é Deus, né? E aí você falou da espiritualidade, né, no servir e para atingir os corações. Como que você se prepara, como que você vive a sua espiritualidade para servir, para colocar Deus através da música? Olha, hoje a gente vive num tumulto, né? A gente trabalha nessa rotina louca nossa, mas eu costumo dizer, lá em casa a gente tem por hábito, né? Eu, meu esposo, meu filho agora também, a comunicação com Deus tem que ser o tempo todo. É um propósito que a gente tem lá em casa. Surgiu uma vontade de rezar, a gente reza. E não importa qual que é o horário, não importa a ocasião. E é engraçado isso, porque a gente reza nos momentos mais aleatórios. Lá em casa a gente tem isso. A gente tem um altar lá em casa, um oratório. Então a gente tem isso. Meu filho, por exemplo, tem uma ligação com o texto, a gente reza texto. Esses dias a gente estava rezando texto 1h da manhã. Pasmem. Quase o rosário do Frei Gilson, né? Eu acho que ele ficou um pouco com inveja do Frei Gilson, começamos a rezar.
E eu acho que vem dessa preparação, dessa conexão de você estar falando com Deus o tempo todo. De você não parar de rezar. É óbvio que, assim, se eu pudesse estar como eu estava quando era adolescente, eu brinco que quando a gente era adolescente, parecia que a gente morava na igreja, né? Verdade. Eu me lembro da gente chegando sexta-noite, ia para casa, dormia, sábado de manhã a gente estava de novo na igreja, chegava à noite, dormia, domingo a gente estava de novo na igreja, era quase um final de semana inteiro. Eu tenho certeza que aquela Tusa era muito mais imersa do que hoje da correria, mas essa preparação de estar em conexão e oração o tempo todo, ela é importante. Porque quando chega o momento de servir, ainda que seja no tumulto da correria do dia, eu já venho de uma entrega, de uma oração. E aí eu sou servo, eu falo assim, eu tô aqui, agora faz de mim o que tu queres, né? Usa-me. Usa-me. Tem até uma oração de Santa Teresa d'Ávila, que eu gosto muito. Eu uso para minha oração pessoal, mas acho que vai para todo servir, né? Que a oração, inclusive virou um texto, que é o texto do abandono. Não sei se você conhece esse texto. E aí ela fala, né? Que eu preciso me entregar, me abandonar, faz de mim o que tu queres. Eu não tenho mais como fazer, a não ser a tua vontade. E aí, da oração dela, a gente também tem um texto de se abandonar em Deus. Eu tenho muito por meditá-lo também nas orações, eu faço muito, sou bem apegada a essa oração. Que lindo. É. E aí, nessa trajetória da música, alguma música te marcou? Ou que te marcou nesse processo de evolução na música, que startou, falou, nossa, é isso que eu quero? Eu tenho uma cantora católica que é meu xodó. Já falei isso com ela, inclusive. Já onde conheceu e falar isso, que é a Sueli Façanha. Uhum. Maravilhosa. Porque ela tem uma espiritualidade, uma coisa muito da doçura, sabe? E tem um disco dela que me toca muito, assim. E nesse disco tem uma música que é a música da minha vida. Que, inclusive, Senhor, foi a música de quando eu entrei na igreja, quando eu estava casando. Lembro. Essa música se chama Com Tua Mão, da Sueli Façanha. Na verdade, eu tenho um carinho, né, com a comunidade Shalom, assim. Eu sempre admirei muitas coisas de lá e ela é de lá. Mas a espiritualidade dela me toca muito, as composições dela, as músicas, naquela simplicidade, naquela doçura. E Com Tua Mão é uma música que eu canto há muitos anos no ministério, nos eventos, e ela fala de mim, assim. Porque é com tua mão, meu Senhor, segura a minha, pois eu não me atrevo a um passo só sem teu amparo, sem teu apoio. Eu não tenho condições de me atrever a seguir, a fazer qualquer coisa, sem o amparo e o apoio de Deus. Então, essa música, ela é realmente uma música de virada de chave da minha caminhada, assim. E eu trago ela para sempre, na minha jornada, na minha vida. Ela me toca muito. É nela que eu volto em alguns momentos em que eu preciso ser cuidado por Deus. Voltar ao primeiro amor, né? É nela que eu volto. É nela que eu volto quando eu quero render graças, para lembrar de quantas coisas já vivi, até onde eu cheguei, aonde eu posso chegar. É nela que eu volto quando eu preciso alcançar alguma coisa e eu preciso da permissão de Deus, que eu tenho um projeto, seja ele pessoal, profissional, familiar. Então, essa música, ela tem isso. Eu uso ela muito para rezar. Que lindo. E aí, então, você que não conhece, te convido a escutar a música Em Tuas Mãos. Com Tua Mão. Com Tua Mão. Tem várias versões, né? Tem várias, mas a minha predileta é a Sueli. Se a gente procurar nas redes Com Tua Mão, Tusa cantando, a gente vai achar? Meu Deus, será que tem? Olha, tem tanta coisa pra gente ver. Fica a questão, Não tá? sei se tem. Se você achar, joga nos comentários aí o link. Socorro, que tem os vídeos, meu Deus, só dá 40 quilos. É isso, tá, gente? É sobre isso. E aí já te peço eu já tô avisando, porque a galera vai pesquisar, vai achar umas coisas aí bem legais. Já vi algumas fotos já. Tem vídeo também no YouTube do nosso show de 10 aí, ó. lá. Tem verdade. Lá. 40 quilos, tá? Aí, ó. Estamos lá. E aí eu já aproveito a oportunidade que falei das redes sociais. Te convido a você curtir, comentar, compartilhar a nossa página, o nosso canal nas redes sociais. Segue nosso Instagram lá, ativa o sininho para quando a gente lançar alguma coisa chegar para você a notificação, tá bom? Então. E aí, continuando com a Tusa aqui, vamos agora para a Tusa mãe. Ai, Deus. Tusa esposa, né? Uhum. E aí a pergunta é, como conciliar o papel de mãe, esposa e serva? Porque uma vez serva, sempre serva, né? Então a gente vai agora
agregar valor a essa mulher de valor? O servir é uma condição para minha jornada. Inclusive, eu até brinco com meu esposo, né? Porque quando nos conhecemos, eu falei com ele, olha, tá legal, você quer namorar comigo, mas entenda que eu vou servir. Não tem como. E isso é uma meta, assim. Minha agenda louca, eu tenho lá um espaço que eu coloco que é prioridade, servir. Então, isso para mim é prioridade zero. Depois disso, vem todos os cuidados da vida, né? E a maternidade, você tocou num ponto assim, que também foi uma virada de chave na minha jornada, porque eu sempre fui muito independente, né? Eu comecei a trabalhar muito cedo, estudei muito, eu demorei a entender se a maternidade era algo para mim. Já tive um momento da minha vida que eu nem achava que o matrimônio era, eu achei que talvez seria freira, lá na minha adolescência. Então, eu digo que o matrimônio e até a maternidade foram construções, porque, por exemplo, o meu matrimônio, eu e meu esposo, nós somos fruto de uma segunda união, né? Meu esposo já foi casado, passamos por aquele processo de nulidade, para depois alcançar e poder receber o sacramento. Então, foi uma construção, foi muito bonito poder voltar a comungar, mas foi uma opção nossa, né, de construir isso. Foi um caminho árduo até lá, que a gente optou por fazer. E o nosso filho é fruto desse amor, é fruto do que a gente construiu, mas também de uma construção da maternidade. Porque, assim, todas as mulheres que estão me ouvindo aqui sabem quão desafiador é ser mãe, porque é uma jornada que é da mulher. Por mais que você tenha um grande parceiro, eu tenho um grande parceiro, meu esposo é um grande parceiro, a sobrecarga é nossa. A carreira que muda é nossa, o servir desafiador é nosso. E aí eu falo que ajustar tudo isso, para mim, foi bem desafiador. E eu gosto de falar isso também na igreja, porque as pessoas romantizam extremamente a maternidade. A maternidade é uma bênção de Deus, é uma dádiva. E que coisa mais preciosa, eu agradeço todos os dias pelo meu filho e pela oportunidade de poder ensinar e formar um ser humano. Até catequizar, sabe, André? Porque as pessoas acham que a obrigação é da igreja de catequizar. Mas a primeira igreja é o nosso lar. Quem catequiza meu filho sou eu e meu esposo, primeiro. E depois a igreja vem complementar e ele vai receber o sacramento. Mas, assim, é um grande desafio. E lidar com isso, eu sempre fui muito independente, autossuficiente, no sentido de tomar as decisões, fazer. E, de repente, um serzinho ali, que mudava toda a minha agenda do dia, todo o meu mês, todos os meus passos, toda a minha carreira. Eu tive que reajustar tudo. E aí eu tinha uma nova identidade. Eu não era Tusa mais cantora, advogada, produtora, eu era Tusa mãe. E às vezes eu não queria estar naquele papel, porque tem isso também, por mais que você ame, você entenda isso como chamado de Deus, tem dia que você não quer estar naquele papel, tem dia que você está exausta. E aí é o momento de você reconectar, de você rezar, de você se fortalecer, até mesmo descansar, né? Porque é um servir, mas também a gente merece essa pausa de respiro, de cuidado, de descanso, sabe? Mas é muito bom estar nisso. O matrimônio é um desafio diário, né? Sim. Quem se relaciona e se dispõe a viver, independente de com quem você está, é um aprendizado diário de perdão, de reconstrução, de amor, de briga, de reconciliação e de briga de novo, de reconciliação, de renúncio. Mas eu acho que o propósito é quando você se dispõe a estar com outra pessoa, e seja em qual condição você quiser estar, e seja ela qual for, é de muito crescimento. Muito crescimento. E eu e minha esposa, a gente cresceu muito. Cada dia a gente cresce mais, né? Quando a gente se relaciona, se dispõe a isso. Sim. Errando, aprendendo, consertando, ajustando, amando, perdoando, se complementando. E principalmente, o João hoje é meu grande parceiro, né? Parceiro de vida, de jornada. Te amo, tá, meu amor? Deixar publicamente meu registro aqui, que apoia minhas loucuras, que vem comigo nos meus desafios, que segura na minha mão em muitos momentos, chora comigo, sorri comigo. Abraço meu querido afilhado. Beijo pra você também, meu. E aí, nessa rotina, quais são os grandes desafios para conciliar? Porque às vezes ele quer, como você falou, anular uma agenda para poder tentar fazer outra. E aí, como que você concilia? Como que também, nesses desafios,
como que a fé ajuda você a manter esse equilíbrio também, porque aí entra a fé, Sim. né? Hoje a gente tem que vigiar para não entrar no burnout, né? Esse tempo todo, e eu sou pilhada e meu marido é 3 vezes mais. A gente está sempre procurando um projeto novo para fazer na empresa, e eu tenho escritório, eu tenho advocacia que também é bem desafiador, e tem maternidade, e nosso filho também exige bastante da gente, como toda criança. Mas hoje eu passei por um processo que eu precisei cuidar da minha saúde mental, por isso faço em terapia. A fé, ela é um grande instrumento, minha psicóloga sempre falou muito isso, Tusa, você tem que cuidar da alma, mas tem que cuidar da mente e cuidar do seu corpo. É um pilar, né? E aí a fé, ela é extremamente importante para manter a nossa sanidade, sim. A oração, ela traz essa paz, ela traz um momento de introspecção com a gente, né? Porque a gente fica o tempo todo ligado em várias coisas, né? Em pessoas, em trabalho, em situações. A fé, ela traz Tem isso. estudos científicos que comprovam isso, né? Sim. Que a fé... Independente da religião, porque, Sim. inclusive você que está assistindo aqui pode não ser católico, pode ser de qualquer religião, que bom que você está aqui com a gente, né? Isso. Mas a fé, ela tem essa força de conexão, mas cuida da sua saúde mental também. Faço terapia, eu fiz por muitos anos. Ela me deu alta, eu não sei porquê. Minha psicóloga, beijo, Elis, ela me deu alta, louca, né? Brincadeira, uma querida. Mas cuide da sua saúde mental, eu cuido muito. E quando eu percebo que eu estou indo, que essa jornada louca, a nossa corrida, ela às vezes nos dá uns gatilhos de ansiedade, a gente precisa retomar e voltar. E cuidar do corpo, né? Estou retomando, tomei uns sustos aí esse ano, e estou tentando fazer atividade física, encontrar um espaço para poder fazer momentos de lazer com as pessoas que eu amo, estar com Eu fui lá fazendo bicicleta esses dias em casa, tô acompanhando. Não, filho, tentando, É isso aí, firme e forte. me esforçando. E aí, ainda nesse ambiente familiar, existe algum momento que o seu servir na igreja se tornou também um encontro familiar? Eu tenho um em mente, não sei se você vai dizer. Conta, vai. Eu vou esperar você responder primeiro. Não, agora eu tô curiosa, fala. Tá, vou falar então, porque eu tive tantas é muito experiências. forte pra mim hoje, assim, na atualidade hoje, né? Tá. Que é Corpus Christi. Sim, Porque quando você pega um Corpus Christi, eu vejo que é a sua família sim. que entra de cabeça nas suas doideiras lá dos quadros, né? E abraça a sua causa e se joga. Então ali, assim, é algo que é um encontro familiar, né? Não deixa de ser um encontro familiar, é quase uma roda de samba, vamos dizer assim, mas no meio da rua. Cultural, Bem mais cultural, uma vez mas no meio da rua, né? Então, assim, é o que eu vejo, né? Quando eu falo assim, culto familiar fora da igreja, mas com a família, né? Então eu vejo esse momento. Eu sou suspeita para falar com Corpus Christi, né? Eu não posso ficar nem falando muito porque o Padre Simar é uma família muito querido, né? Foi não, ainda é, ele sabe disso. Ainda é. É tanto que eu fui morar próximo da Praça Gessimar Soares. E aí toda vez que eu tenho que dar uma referência da minha casa, eu falo Praça Gessimar Soares. Aí eu fico, pô, padre, até nisso, né? Agora eu fico falando seu nome o tempo todo para alguém vir na minha casa aqui. Mas ele foi um querido, e o Corpus Christi, isso que ele plantou aqui na nossa paróquia, que é uma marca dele que vai ficar para sempre, né? É uma coisa muito especial para mim, e eu participei de todas as edições. E o Léo, a gente tem esse orgulho de dizer, né? Eu também. Tô falando lá da Maria. Outra comunidade, mas estamos juntos, porque Maria. paróquia é paróquia, né? Então estamos juntos nessa. A gente participou de todas as edições, os tapetes, nós passamos por todos os formatos de confecção. E tem alguns anos que eu sempre sou convidada pelas meninas que estão na organização, carinhosamente chamo as meninas, que é a Edna, agora a Elaine, são irmãs lá da comunidade, elas convidam para participar, não sei por que cargas d'água, elas acham que eu posso ajudar. E aí teve um ano que eu fui convidada a participar, né? Que, para quem não sabe, aqui no Barcelona a gente tem a confecção dos tapetes, é um trabalho voluntário e cada equipe fica responsável. E eu fiquei à frente de uma equipe, e aí nesse ano eu estava com muita dificuldade de conseguir pessoas para nos ajudar, porque os preparativos começam muito antes, né? Muitos meses, estou falando isso porque pode ter gente que não sabe como que é.
E aí eu convoquei minha família, eu falei, é o meu porto seguro, é onde a gente está junto. Posso contar. Aí eu falei, gente, ó, vem. Aí eu tenho uma tia que é pedagoga, outra que é do samba. A gente sabe que o samba é um teatro a céu aberto, a gente participa muito. E aí tem aquele olhar, minha tia costureira e a outra, cada um com seu dom. E aí um faz uma comida pra gente, outro ajuda, outro vai. Minha prima tem habilidades com isso. E aí foi assim, gente. Aí pegamos um ano e agora todos os anos é o tapete da nossa família, da família Conceição. Virou família Conceição, o tapete. É o tapete da nossa família. E é engraçado, porque já começa o pessoal dos materiais, aí um já vem. E o legal é que é da nossa família, mas a gente agrega. Então, vem vizinhos, vem gente, vem amigos próximos das nossas. E a gente tá falando tanto de Vem samba. pessoas de outras religiões colaborar com o nosso tapete, é muito legal. A gente tá falando de samba quase igual uma escola de samba, né? Que acaba com o Christi, já começa a pensar nos próximos materiais, tema, como que vai ser, né? Desse jeito. Conversa um pouquinho. É sempre já pensando na próxima temática, como que a gente pode usar para o próximo ano, tentando reaproveitar, é isso. Mas essa Mas eu resposta acho foi eu que dei. Queria um outro momento? Um encontro familiar? Nossa, eu já tive tantas experiências, porque assim, tenho tias muito queridas que também participam da igreja. Nossa, eu tenho muitas possibilidades, assim, que a família envolvida. Deixa eu pensar. Porque ela foi meio de fé Pastoral também, da família, tem muitos episódios, minha família é muito participativa. É porque assim, eu tenho parentes espalhados na Grande Vitória inteira. Então tem uma galera da minha família que é de Vitória, de Camburi, centro ali. Eu tenho minha tia Ivonete, que é uma grande inspiração, ela faz um trabalho lindo na pastoral da criança. Então assim, a gente está sempre fazendo junto. Às vezes não é divulgado, mas a gente está ali, né? Por exemplo, agora está chegando o Natal, já sei que a tia Ivonete já manda a festa da comunidade lá do meu esposo, onde ela tem um trabalho muito ali no centro com as crianças da pastoral. Todo ano a gente se envolve como família, a gente adota lá as crianças e faz aquela festa muito legal. Aí eu nem gosto de falar muito isso, porque eu acho que a gente faz por amor, mas como você pediu um exemplo, eu acho que essa festa lá da pastoral é uma grande força da nossa família. Bacana. E aí, indo então, ó, falamos de Tusa serva, falamos de Tusa mãe, esposa, família, né? E Fala agora, pra caramba, e agora né, gente? vamos... Vocês me trouxeram para o lugar certo. Assim que é bom. E aí agora vamos para Tusa advogada, né? Aquela moça que resolveu estudar muito, né? O curso de Direito requer uma dedicação muito grande, né? E aí estudou, se formou, hoje advoga, né? Além de minha filhada também é minha advogada, né? Então por isso que eu falei, fica aí o @Tusa Machado. E aí, Tusa, como que a fé influencia na sua forma de atuar como advogada? Primeiro porque não há como separar o cristão da humanidade, da questão social e da justiça. Quando eu sempre quis ser advogada, é um sonho meu, é uma realidade muito desigual ainda, é um curso ainda um pouco elitizado. Hoje você sabe que tem algumas políticas públicas que possibilitaram abrir mais, para mais pessoas participarem, mas na minha época ainda era, eu estou falando aí de quase 20 anos atrás, né? Sim. Era muito inacessível, tinham poucas possibilidades, mas, e aí quando você vai, eu não consigo separar, sabe, André? O social, eu não consigo separar a coisa assistencialista, o olhar de misericórdia para quando eu vou atuar numa causa. Então, assim, com muita ética, eu já dispensei muitas situações no meu escritório que eu entendi que eram situações que fariam mal e prejudicariam pessoas. Separando da técnica, tá? Porque também como pessoa, como cristã, eu acho que todos nós temos direito à defesa. Está na nossa Constituição, Sim. né? É constitucional. Todo mundo tem direito de ser defendido, de ser ouvido, de ser... É um respaldo isso que a pessoa... E a Constituição nos protege disso. E que legal que a gente tem essa garantia, uma luta nossa enquanto brasileiros. Eu estou separando essa figura porque eu não faço juízo de valor de quem vai no escritório, das causas que eu atuo, mas eu tenho essa condição, eu faço muita coisa pro bono no meu escritório, não preciso dizer que tem muitas pessoas que eu divulgo um valor mais social para poder auxiliar. Faço um trabalho voluntário em várias instituições. Hoje estou como diretora da mulher na OAB Espírito Santo, sou conselheira também, que é um trabalho voluntário, mas eu entendo que é
em prol da nossa categoria, mas de uma pauta muito importante, porque eu estou falando de mulheres que vão poder se posicionar. Hoje, nosso estado, ele é um estado que mata muitas mulheres por conta da violência doméstica. Então, esse meu papel como advogada também é importante, como cristã acima de tudo. Que eu preciso dizer para os homens, não agridam, porque isso não vem de Deus. Né? O machismo não é uma coisa que está na Bíblia. As pessoas confundem muito, né? Não é essa situação. E também, ao mesmo tempo, eu preciso dizer que essas mulheres elas podem se curar, elas podem reconstruir sua vida. E é com isso também, que é uma das nossas missões, né? E eu quero lembrar, nós temos muitas conexões, né? Muito. A gente vai lembrando, palestrante também, tá bom? E aí, uma vez, no meu serviço, trabalho na área industrial, dentro da área da Vale, aí eu convidei Tusa para poder dar uma palestra, né? No Agosto Lilás, que fala sobre o combate da violência contra a mulher. Hoje ela está na categoria, na OAB, né, como você falou, que cuida da mulher. E aí nós convidamos ela para falar um pouco sobre esse assunto lá no nosso canteiro central. Aí você pensa, Tusa, uma mulher, falando para 99% do nosso efetivo são homens. Isso aí. E eu lembro até hoje, assim, de todos os palestrantes que nós chamamos mensalmente lá, e assim, a palestra dela, o bate-papo dela, né, foi tão marcante porque você não via um homem dar um pio. Foi impactante. Foi muito impactante. E aí, a importância de você falar isso, né, de trazer esse senso de justiça, né, esse senso que nós precisamos realmente mudar o nosso cenário. Como está, nós não podemos permitir normalizar o que está acontecendo hoje com a gente, com as mulheres. Eu digo até mais, sabe? Até agradecer mais uma vez, aquela época eu te agradeci muito, porque é tão legal que quando eu falo com as mulheres, a gente está cansado de falar umas para as outras de violência também, porque a gente sabe o que é, sabe o que acontece, a gente quer que os homens que são potenciais agressores ouçam, sabe? E essa oportunidade de gentileza deles pararem o trabalho para poder ouvir sobre isso e refletirem foi muito legal. E desconstruir, eu falo porque quando a gente olha os números, e aí é um alerta para nós enquanto cristãos, 60% dos casos de violência doméstica acontecem dentro dos lares cristãos, evangélicos ou não. Então, é um ponto de atenção. Porque um cristão que é cristão, ele não agride, ele não espanca, ele não usa violência como instrumento de força ou de posse, sabe? Então, até obrigado por trazer isso aqui. Desculpa adentrar, gente, mas eu acho que quando falo do papel como advogada... é necessário. E quando eu falo de justiça, eu tenho que falar também de nós enquanto sociedade, e isso é muito importante. Pertencente é a maior porcentagem, vale lembrar. Né? Infelizmente. A gente vai desconstruir isso. Nós vamos juntos, né? Desconstruindo. Isso aí. E aí, Tusa, como que você testemunha Cristo nesse ambiente? Em todo lugar. Eu falo que não é só como advogado, porque eu também sou produtora articuladora cultural, né? Tem outras coisas. É impressionante como que, assim, você vê a presença de Deus em muitos momentos, quando eu tenho que alcançar uma medida de urgência e você consegue transformar a vida da pessoa com aquela decisão judicial. Às vezes você não consegue aquela decisão que a pessoa queria, e acontece também. E aí você entende o seu papel, você se esforçou para aquilo. Mas assim, eu vejo Deus nas pequenas e nas grandes coisas. Mas tem uma situação em especial, tem várias, né? Vários casos. Mas eu me lembro numa audiência de regularização de adoção, e aí naquela sala de audiência ali, a juíza quis então, inclusive é uma juíza que já faleceu, ela quis então ouvir o menor. Estou fechando, já estou me encerrando aqui. Não, pode ir no seu tempo. E aí ela pediu para que entrasse a criança, os potenciais pais estavam ali adotando, que quando na verdade era o tio e a esposa. E aí aquela criança falou assim, a juíza falou, mas o que você me diz sobre eles? Aí ele disse assim, mas, moça, desculpa eu falar, mas eles já são meus pais, eu não estou entendendo por que você está me perguntando o que eu tenho que dizer sobre quem me ama e quem precisa. Aí eu falei, cara, doçura, e essa criança depois poder falar, obrigado porque você me proporcionou isso com os meus pais. Você poder ver isso, você
conseguir uma medida para uma pessoa, você permitir que uma pessoa se reconstrua a sua vida, ou que alcance alguma coisa por meio da justiça humana, é muito legal. Então eu vejo Deus em todos esses momentos, até nos mais difíceis, sabe? Que nem sempre a gente consegue, né? Quem dera se eu tivesse o poder de só ganhar. Às vezes eu perco, às vezes eu não consigo o resultado na velocidade que a pessoa precisa, o tempo. E aí também nisso eu aprendo, eu vou sempre aprendendo. É muito legal na produção cultural. A gente tem alguns projetos assim, muito legais de levar a cultura nas comunidades em geral. E tem comunidade que eu chego que a criança nunca teve acesso ao teatro. Ela nunca viu um espetáculo de dança. E poder ver aquela criança tendo contato com a arte, que é algo que me toca. E pensar que aquele projeto é nosso. E que a gente está fazendo isso, sabe? Levando cultura nos lugares onde... Não sei se aquela criança vai ter outra oportunidade, sabe? E ver se emocionando, e ver sendo tocado, isso é muito legal. Eu vejo Deus em tudo isso, o tempo todo. Bacana. E aí, uma dica, tá? Agora você que vai dar uma dica para os profissionais que querem católicos, né? Que tenham essa profissão, advogada, o médico, o professor, mas a dica é como que eles podem viver com essa coerência, com a fé e com o seu trabalho. Ética. Ética. Essa é a palavra. E quando você tem ética, você não vai atropelar seu colega, você não vai ser desrespeitoso, você vai tentar fazer o melhor que você pode, você vai se dedicar em qualquer profissão, né, que você atuar. Eu acho que a ética, ela fala mais do que tudo. E pedir sempre a proteção e a inspiração divina. Eu acho que é isso. Quando você atua com ética, você separa. E aí a gente tem que tomar muito cuidado, sabe? Porque quando fala assim, esse advogado é católico, né? Esse engenheiro é católico, esse arquiteto é católico. Às vezes a gente tem que ter muita cautela, porque entre professar a nossa fé e discriminar é um limite muito próximo. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes a gente fala, eu sou católico, e aí eu não posso usar isso para discriminar meu irmão. Ao contrário, tem que fazer exatamente o que Jesus ensinou, né? Colher e trazer, independente da questão da sexualidade, da identidade, até mesmo da religião, né? É isso que eu faço na minha profissão. Então, quando eu tenho ética e tenho amor e faço com muita oração, é isso. Essa seria a minha dica. Eu acho, né? Eu falei com você que você não perderia por estar conosco hoje. Tá vendo? Que aula de certo. Ai, meu Deus, até parece. Mãe de esposa, de Ixi, gente, eu erro demais, eu tenho que aprender. Nossa, eu aprendo todos os mas dias. aí eu volto no nosso primeiro bloco, quando a gente falou de conexão com Deus, né? Acho que tudo isso se resume porque você falou que em tudo que você faz, a gente percebeu isso, tá? Em tudo que você falou, a gente viu uma conexão de parar, de voltar, de parar, me reconectar, de parar e lembrar que eu preciso entregar nas mãos do Senhor o projeto, a decisão. Então acho que isso também tem a ver, né? Essa conexão sua, né, tá muito forte e isso trouxe para sua vida, né? E aí, para finalizar, né, quero muito te agradecer, né? Eu sou suspeito de falar porque assim eu amo essa pessoa aqui demais. É uma pessoa que a gente está sempre falando. A gente não está muito próximo, quando se vê, é isso. A gente está muito próximo, é um amor muito recíproco. Quero muito agradecer pela confiança que você disponibilizar, saiu correndo do escritório, poder estar aqui com a gente hoje, abrir uma brecha na agenda para poder nos atender e falar com você um pouquinho da sua vida, partilhar um pouquinho da sua história, da sua caminhada. Então quero te agradecer imensamente pela confiança, pela disponibilidade, por acreditar no nosso projeto. E fica aí as suas palavras finais. Nossa, eu nem sei, assim, eu que agradeço, é uma honra para mim. E pensar que o projeto desse aqui já foi sonhado pela nossa paróquia, que vocês estão executando. Então agradecer a todo mundo da equipe de Sagrado Flow. É assim que pronuncia? É assim que fala. Todo mundo da equipe, vocês não imaginam os bastidores aqui, tem uma galera muito legal, dedicada. Parabéns por esse projeto, parabéns aos servos da comunicação que estão fazendo a diferença na nossa paróquia.
Isso eu acho que é uma realização dos sonhos de Deus também, poder levar a comunicação pela internet. E acabamos de ter um santo aí católico Verdade. que usou a internet para evangelizar, e o que vocês têm feito é isso. Estou muito honrada com esse convite, estou muito grata. Espero que vocês tenham gostado, e cada dia estou aprendendo mais aí, e quero crescer mais. Quem sabe a gente volta outro dia, vou contar mais novidade, outras coisas. Essa dinâmica nossa de vida, daqui a pouco Vai aparecer outras coisas, tá de bom? repente eu larguei tudo isso, estou vendendo artesanato da praia, da próxima, quem sabe? E vai ser um sucesso, não tenho dúvidas, tá bom? Então, para fechar, curte, comenta, compartilha, manda papagaio, periquito, para quem você quiser. Nossas redes sociais estão aí abertas, nossos canais, tá bom? Conto com você no nosso próximo episódio e fique com Deus. Último episódio, eu esqueci de falar, tá bom? Então quero agradecer a Luísa Personalizados, porque nos deu, né? Parceiraço, nos deu essa camisa de presente, né? Com a nossa logo, Sagrado Flow. E aí eu quero agradecer então por essa parceria que está iniciando. Quem sabe vem mais coisas por aí, quem sabe vem outros sorteios. Fique com a gente, fique conosco. Não, eu já tenho. Lore, beijo. E para você que está nos acompanhando, muito, muito, muito obrigado. E até a próxima, meus consagrados. Tchau.